Olá, então vamos para a última revisão. Eu vou falar um pouco sobre a regulação da respiração. Bom, a, a regulação da ventilação pulmonar, né, ela vai acontecer de modo a manter a pressão arterial de CO2 e a pressão arterial de O2 praticamente inalteradas, mesmo se você está fazendo atividade física ou é, tiver, né, com algum estresse respiratório, a ideia é que você não tenha grandes alterações nos níveis de CO2 e O2. Então, o que vai acontecer? Né, o, as pressões de O2 e CO2, né, principalmente a pressão arterial, né, de O2 e CO2, e também o pH sanguíneo, eles vão ser detectados por receptores, né, que podem ser quimiorreceptores. Aqui está mostrando, né, os quimiorreceptores centrais, que são os quimiorreceptores bulbares, ou quimiorreceptores periféricos, como os carótidos e os aórticos, né? E esses receptores, eles vão transmitir informação, né? No caso dos periféricos, através de neurônios sensoriais aferentes, até o sistema nervoso central, né? Para os centros de controle da respiração, que ficam no bulbo e na ponte. Nesse centro de controle, essa informação vai ser processada, né? E através dos neurônios motores, essa informação vai ser levada então para os efetores, né? Os efetores vão ser os músculos da respiração. Então, aqui os neurônios motores somáticos, né, relacionados à inspiração, vão acionar os músculos, né, o músculo escaleno, esternocleidomastoide, os intercostais externos e o diafragma, relacionados à inspiração, enquanto aqui os neurônios relacionados à expiração vão acionar os músculos intercostais internos e os músculos abdominais. Aqui nessa figura também está trazendo, né, como estímulo, emoções, controle voluntário, né, que também vão ter respostas, né, no sistema respiratório, mas não é o que vem ao caso para a gente. Falando um pouco sobre o centro de controle respiratório. Então, como a gente falou no primeiro slide, né, eles ficam ali no tronco encefálico, né, na região do bulbo e da ponte, e ele é composto, né, por alguns grupos de neurônios. Então, aqui a gente tem o grupo de neurônios que é o grupo respiratório dorsal. Esse grupo ele é mais relacionado à inspiração e ele está localizado aqui no bulbo. E aqui a gente vê na figura, né, você tem aqui representado o nervo vago e o nervo glossofaríngeo. Então, a terminação sensorial desses dois nervos vão constituir o núcleo do trato solitário. E é dentro desse núcleo do trato solitário que tá principalmente esses neurônios do grupo respiratório dorsal. E esses, né, esse grupo de neurônios vai receber informações de quimiorreceptores periféricos, de barorreceptores, de receptores pulmonares. E daí e esse grupo de neurônios é que vai dar o ritmo básico da respiração. A gente vai falar um pouco no próximo slide sobre isso. Tá? Daí a gente tem aqui o grupo respiratório ventral, tá? Que fica aqui na parte ventrolateral do bulbo. Ele tem neurônios que sinalizam tanto para inspiração quanto para expiração, mas ele está relacionado principalmente à expiração forçada. Também a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Esses neurônios eles estão, né, relacionados aqui ao núcleo retrofacial, núcleo retroambíguo e núcleo paraambíguo. Aqui a gente também tem o centro pneumotáxico, tá? Que ele está relacionado à frequência e amplitude respiratória. Ele fica aqui na porção dorsal superior da ponte. E aqui ele está mostrando que ele faz uma inibição nesse centro apnêutico. O centro apnêutico ele vai ter um efeito excitatório na área expiratória. Ele tende a prolongar os potenciais de ação que vão levar à inspiração. Que no próximo slide fica mais claro. E o centro pneumotáxico que ele está relacionado ao núcleo parabraquial. Bom, então aqui, falando sobre o ritmo respiratório,
Esse gráfico aqui está demonstrando, então, aqui na ordenada você tem os números de neurônios respiratórios ativos, né? Aqui pelo tempo da respiração normal. Então, o ritmo respiratório, ele se dá de uma forma, pelo um sinal em rampa. Então, é um sinal, né? Ele vai aumentando gradativamente até que chega num ponto em que ele é interrompido. Nesse momento aqui, o sinal é interrompido para permitir que a expiração aconteça. Então, no momento que você tem a interrupção do sinal, você vai ter a retração elástica do pulmão e da parede torácica, permitindo a expiração. E depois vai voltar, né, para o sinal de inspiração, que seria que deu o aumento da sinalização. Então, essa parte, né, que é a rampa em si, ela é controlada lá pelo grupo respiratório dorsal, que são os neurônios que vão sinalizar para a inspiração. Tá? Nessa parte, o controle aqui da parada é feito pelo centro pneumotáxico. Então, a sinalização do centro pneumotáxico, ela indica a interrupção da inspiração. Bom, aqui esse modelo em rampa, ele permite, então, dois controles. Você consegue controlar a velocidade, né, em que o pulmão vai encher, pelo sinal do grupo respiratório dorsal. Então, se você precisa que você um aumento de volume mais rápido, essa rampa ela vai ser mais inclinada, e você vai ter mais sinalização desse grupo de neurônios. E se você precisa de um aumento da frequência respiratória, você vai ter, né, a sinalização mais forte do centro pneumotáxico que vai interromper a inspiração mais cedo. Então, essa rampa aqui ela vai acabar mais cedo. Então, você vai ter, né, uma inspiração mais curta. Você vai ter um aumento menor também do volume, que vai acarretar numa expiração menor também. Então, numa frequência respiratória maior. Já o grupo respiratório ventral, é importante salientar que ele não está relacionado à respiração normal. Tá? Então, não é ele que vai fazer né, a expiração normal. A expiração normal é por esse mecanismo aqui que a gente acabou de falar. O grupo respiratório ventral, ele tem neurônios para inspiração e para expiração, mas a importância dele, né, principal está nos sinais expiratórios vigorosos para os músculos abdominais. Então, seria para expiração forçada, né? Quando você precisa expirar, né, de forma forçada, daí são esses neurônios que vão fazer a sinalização. Bom, então, né, a gente falou dos centros de controle, agora falando dos sensores, né? Começando pelos quimiorreceptores. É, os- é, o estímulo, né, dos quimiorreceptores, os estímulos são, né, os níveis de CO2, de O2 e o pH sanguíneo. Mas o estímulo primário, principal, são os níveis de CO2. Isso aqui eu já vi algumas questões de prova, é, dele perguntando. Então, primariamente, são os níveis de CO2 que vão levar a modificações na ventilação pulmonar. Esses quimiorreceptores, tá, eles podem ser centrais ou periféricos. Então, a gente vai falar aqui primeiro dos periféricos. Tá nessa figura aqui mostrando o corpo carotídeo e o corpo aórtico, né, que são quimiorreceptores periféricos. E o que que acontece? Você tem aqui, né, no vaso sanguíneo, então baixou a pressão de O2, ou aumentou a pressão de CO2, ou baixou o pH sanguíneo. Isso vai levar a uma ativação da célula glomal, do glomo carotídeo, ou células do tipo 1 do glomo carotídeo. Vale salientar também, uma questão aqui, é que esses quimiorreceptores, eles são muito menos sensíveis às alterações de oxigênio do que as outras duas. Então, pouca diferença de pH ou de pressão de CO2 já ativa essas células. No entanto, a pressão de oxigênio ela tem que baixar para pelo menos 60 milímetros de mercúrio para que essas células sejam ativadas, tá? Sendo que o normal é entre 75 e 100. Então, elas, né, quando
Então, né, baixou aqui o PO2, né, para 60 milímetros de mercúrio, essa célula vai ser ativada, né? Então, como que vai ocorrer essa ativação? Essa alteração ela vai levar ao fechamento de canais de potássio, né, os canais de vazamento de potássio, o que vai levar à despolarização dessa célula, né, essa célula despolarizada vai abrir canais de cálcio de voltagem independentes, o cálcio vai entrar na célula e vai levar à exocitose de neurotransmissores, né, que daí vão sinalizar lá para os neurônios né, dos centros bulbares para aumentar a ventilação pulmonar, né, vai aumentar a ventilação para, né, corrigir, ou para você, né, ter mais O2, ou para você conseguir eliminar mais CO2. Já os quimiorreceptores centrais, tá? Eles vão ficar aqui no bulbo, como está mostrando nessa figura. E eles funcionam, esses receptores eles estão continuamente sinalizando para a rede de controle. Quando você tem um aumento da pressão de CO2, e esses receptores centrais, eles só respondem ao CO2, tá? Eles não respondem ao O2. Então, você tem um aumento, né, da pressão de CO2, esse CO2, ele vai conseguir passar pela barreira hematoencefálica e ir para o líquido cérebro-espinhal. No líquido cérebro-espinhal, né, ele vai reagir formando ácido carbônico, né, e daí liberando íons H+, o que vai levar a uma diminuição do pH aqui no líquido cérebro-espinhal. Essa diminuição do pH é que vai promover a ativação desses quimiorreceptores centrais. Tá? Então, assim, esses quimiorreceptores, eles monitoram, né, a pressão de CO2, mas eles respondem diretamente à diminuição do pH aqui do líquido cérebro-espinhal. Né, e daí esses quimiorreceptores, eles vão sinalizar, né, para os centros de controle respiratórios para um aumento da ventilação. Sobre esses quimiorreceptores, vale, né, destacar que, né, num primeiro momento, né, para algo agudo, é isso que vai acontecer. Mas se você tiver uma situação que você tenha um aumento da pressão de CO2 de modo crônico, né, como na DPOC, né, que você tem uma hipercapnia, esses quimiorreceptores eles vão parar de responder. E isso vai levar a uma questão que pessoas que têm nessa hipercapnia de forma crônica, elas vão depender dos quimiorreceptores periféricos respondendo aos níveis de oxigênio, né, para ter o estímulo para o aumento da ventilação pulmonar. Porque os quimiorreceptores de CO2 delas já estão, né, eles já se adequaram ali àqueles níveis de CO2 e eles não vão mais responder. Então, em caso de DPOC, né, que o paciente vai ter hipercapnia e hipóxia crônica, esses pacientes, a ventilação, o aumento da ventilação pulmonar deles vai depender desses quimiorreceptores periféricos, né, sensíveis ao oxigênio. Então, se você, né, para um paciente desse, se você der muito oxigênio para ele, ele pode parar de respirar, porque o estímulo químico, né, para a ventilação vai ser eliminado. Eu trouxe aqui alguns gráficos só para, né, porque às vezes pode ser pedido. Nesse primeiro gráfico aqui, ele mostra, né, os efeitos do aumento da pressão de CO2 sanguínea arterial com a ventilação alveolar. Então, você vê que aqui nos níveis normais, aqui, né, você tem uma correlação forte. Então, né, que se você aumenta a pressão de CO2 com o aumento da ventilação pulmonar. E aqui em verdinho está representando a relação do pH também com a ventilação alveolar, né? Se você tem uma diminuição do pH aqui, né, para a direita, se tem uma diminuição do pH, você vai ter um aumento da ventilação alveolar. Esse segundo gráfico aqui é o efeito da pressão né, arterial de oxigênio sobre a frequência dos disparos neurais no corpo carotídeo, né? Então, como a gente comentou, aqui perto, né, abaixo de 100, aqui perto de 60, que você vai ter um aumento, né, bastante considerável da sinalização do corpo carotídeo aqui no sentido de para aumentar a ventilação alveolar. É,
Outro tipo, né, de receptores são os mecanorreceptores. Esses receptores, eles são pulmonares e eles vão responder, né, o estímulo vai ser o estiramento pulmonar, tá? E aqui que a gente tem o reflexo de insuflação de Herring-Brewer, que você vai ter um estiramento excessivo do pulmão, né? E que vai ativar esses receptores que vão sinalizar via nervo vago para o grupo de neurônios, para o grupo de neurônios respiratórios dorsais. E ele vai agir como um feedback negativo, tá? Levando ao interrompimento da inspiração. Isso aqui seria um mecanismo de proteção do pulmão, né, contra o estiramento excessivo. Não é válido para os mecanismos de controle da respiração normal, né, nesse caso. E aqui isso é mecânica respiratória. Eu sei que a Gi já falou, mas ela pediu só para eu trazer esse gráfico aqui, que também já foi pedido em provas algumas vezes, que esse gráfico representa. Então, aqui no o gráfico A, ele representa um paciente normal, né? Então, ele mostra o quê? Que em 1 segundo, esse paciente ele já atingiu 80%, né, da capacidade vital dele. E também o volume, né? Eu dei aqui, ele tem representado o volume respiratório forçado, aqui, né, em 1 segundo, e a capacidade vital forçada. Agora, numa doença obstrutiva, como a DPOC, em 1 segundo, ele, né, atingiu 42% só da capacidade vital dele. Então, você tem uma diminuição aqui grande do volume expiratório, que está errado, desculpa, volume expiratório forçado. E já numa doença restritiva, né, como a fibrose pulmonar, você tem, em 1 segundo, você tem um aumento, ele já atingiu 90% da capacidade vital, porque a capacidade vital forçada dele diminuiu. E, né, o que que isso significa? Então, que na fibrose você não vai conseguir inspirar de forma muito profunda. Então, você tem uma capacidade vital menor, né? E em 1 segundo você já atingiu praticamente toda ela. Enquanto numa doença obstrutiva crônica, né, você tem uma dificuldade maior de expiração. Bom, é isso. Foi bem curtinho esse vídeo. Eu espero que relembre algumas coisas e que ajude vocês. Obrigada. E boa prova.